Boa tarde a todas e todos, companheiras e companheiros. Aqui é o Léo Pelage do ERJ. A gente veio primeiro expressar a nossa tristeza e a nossa solidariedade de classe por um dia impactante como o dia de hoje. O que aconteceu ontem não é uma novidade. Estava hoje de manhã assistindo uma entrevista no Roda Viva do Brizola, em 89, lembrando da época do Moreira da Silva e outros governadores. Essa política de extermínio não é uma novidade no estado do Rio de Janeiro, um estado que já foi muito progressista do ponto de vista eleitoral, da luta política, e cada vez mais a gente se surpreende, ele vai ficando cada vez mais reacionário. A UERJ é uma universidade pública, uma das mais populares em termos do perfil estudantil, e ontem e hoje as aulas na UERJ estão suspensas. Ontem não teve aula no turno da noite e hoje está o dia inteiro sem aulas, porque boa parte dos estudantes, das estudantes da UERJ não tem condições de frequentar diante do que aconteceu, né? Então a gente está aqui expressando a nossa solidariedade e acho que é importante esse momento, o momento da nossa unidade aqui na luta. Primeiro, entendendo que isso não é uma novidade, tanto no estado do Rio de Janeiro, não é apenas a figura do governador atual, e ele também é responsável, evidentemente, e lembrar que essa lógica está articulada à lógica do imperialismo, como está se colocando hoje na América Latina, né, com o governo Trump, conduzindo isso, os ataques à Colômbia, as ameaças à Venezuela, o interesse em torno dos minerais essenciais e terras raras, o interesse na disputa geopolítica da economia internacional, e os governos de extrema-direita, como o governo do estado do Rio de Janeiro, na figura do Cláudio Castro, expressam esses interesses. Lembrar também, quem conhece minimamente a discussão sobre segurança pública, os conflitos armados aqui no Rio de Janeiro, a gente tem aquele site do Fogo Cruzado que mostra o mapa dos grupos armados, né? Sejam as facções, sejam as milícias, outros grupos, a gente vê a constante disputa entre esses territórios aqui. Então não é uma novidade, a mídia burguesa constrói uma justificativa totalmente ideológica para culpabilizar a população pobre, periférica, que mora nas regiões de favelas, e a gente sabe que não é essa a razão por trás desse genocídio. Lembrar que hoje a gente tinha um ato que tinha sido aprovado, que aconteceria nesse horário, estaria acontecendo agora, que devido ao que aconteceu ontem, diversos sindicatos, movimentos acabaram achando melhor cancelar o ato por não ter condições. A gente achava importante que tivesse tido o ato hoje, porque o ato que a gente fez, o último, foi um ato expressivo que pressionou o governo Cláudio Castro. A gente entende que inclusive essa reação ontem que acontece é também uma forma também de reagir à mobilização que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e a gente acha fundamental a gente estar aqui nessa plenária para construir a unidade com todas e todos os movimentos na luta pelo que vem pela frente. É construir um ato agora combativo, incorporando essa pauta da chacina, de chega de chacina, e as demais pautas aqui no Rio de Janeiro da classe trabalhadora, dos movimentos e sindicatos. Passar aqui para o companheiro Gregory. Lembrar que o que aconteceu ontem não está descolado dos ataques à classe trabalhadora do Rio de Janeiro e aos servidores públicos. O ataque de ontem não está descolado do PLC 40, que está tentando desalojar a aldeia Maracanã, o Grupo Tortura Nunca Mais e vários movimentos sociais. O PLC do sequestro dos royalties, que foi aprovado semana passada, sequestrando dinheiro da aposentadoria dos servidores públicos do Rio de Janeiro. O ataque aos salários dos servidores, especificamente os servidores do Executivo, que tomaram calote na segunda e terceira parcela da Lei 9436 e não tiveram recomposição. Vale lembrar que essa guerra midiática que tem sido feita em relação ao massacre, à barbárie, ao extermínio, genocídio de ontem, não é diferente do que a oligarquia midiática faz em relação ao genocídio que Israel pratica na Palestina, colocando a resistência como terrorista e não o Estado que pratica o real terrorismo, que é o Estado de Israel. A gente precisa esclarecer a população. Terrorista é o Estado que promove genocídio, e não aqueles e aquelas que resistem a todo tipo de barbárie
que o capital financeiro, o imperialismo e a extrema-direita têm provocado no Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo. Vamos lutar aí, todo mundo, é hora de mobilizar e não de desmobilizar. Contra o PLC 40, pela recomposição dos servidores do Executivo, 25% de recomposição para o Executivo, contra a privatização da SEDAI. A água é um direito do povo, a água não é negócio, não pode ser negociada, água para todo mundo, é isso. Muito obrigado. E fora Cláudio Castro.